Passo a palavra ao doutor Antônio Barbosa da Silva, que é presidente do Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos. Sua senhoria é farmacêutico bioquímico, membro do Conselho Federal de Farmácia e autor do Dicionário de Medicamentos. Vossa senhoria dispõe de 15 minutos para a sua apresentação. Excelentíssimo ministro Menezes de Direito, na pessoa de quem cumprimentamos todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. O Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos sente-se honrado em participar dessa audiência pública, ciente da responsabilidade e dessa oportunidade histórica. Reafirmamos o nosso respeito pelas autoridades que pensam a saúde em nosso país, mas ainda não temos uma política de medicamentos. Temos programas de uma política discutida com a sociedade. Precisamos de uma política discutida com a sociedade e aprovada pelo Congresso Nacional, que venha a substituir os programas que temos hoje, adotados a partir de portarias e mandados de acordo com os titulares de pasta e o partido que está no poder. Uma política de medicamento tem diretrizes que não mudam de governo para governo e implicam em planejamento, aquisição adequada, produção, estocagem criteriosa, pesquisa de novos fármacos e monitoramentos, envolvendo toda a comunidade científica e instituições do setor. Outro ponto importante é enfrentarmos o debate sobre as razões que levam ao quadro atual e as causas que dificultam o acesso aos medicamentos. Uma das razões que motivaram essa audiência é a alegação do alto custo dos tratamentos, o que, na opinião de alguns, inviabiliza o sistema de saúde. Faltam remédios, sim, mas não faltam apenas os de alto custo. Faltam também aqueles previstos nos programas do Ministério da Saúde, na Relação Nacional de Medicamentos, e não apenas o de alta complexidade ditos excepcionais. Isso ocorre em virtude de compras mal orientadas, estocagens erradas, falta de planejamento, ausência de farmacêuticos em toda a cadeia, do planejamento, a aquisição até a dispensação, ou seja, a entrega do medicamento com orientação ao paciente, aumentando o custo do medicamento e, consequentemente, o custo do tratamento. Cerca de 30% das internações nos hospitais são decorrentes da não conclusão do tratamento por falta de medicamentos. Lamentavelmente, há também outro grupo de usuários que padece. São aqueles que podem comprar o medicamento. E, em função das estratégias comerciais e da desordem sanitária, terminam sendo vítimas de empurroterapia, que é a prescrição de balcão, o que leva a outro dado igualmente nocivo. Levantamentos indicam que 30% das intoxicações do país decorrem do uso inadequado do medicamento. Isso porque não são cumpridas as normas sanitárias. Lei 5991/73, Lei 636776 e o Decreto 85878 de 81, entre eles. Até mesmo a Lei do Genérico e o fracionamento de medicamentos se inviabilizam. Não se pode falar em intercambialidade, por exemplo, sem o farmacêutico presente para fazer a substituição legal do medicamento. Isso sem falar na compra de medicamentos sem receita médica, contrariando a legislação. Os medicamentos de tarja vermelha deveriam ser vendidos com receituário médico. No Brasil, no entanto, apenas os que têm previsão de retenção da receita é que sofrem essas exigências. Ou seja, só aqueles sob controle especial é que sofrem essas exigências. Os demais são adquiridos sem qualquer dificuldade. Assim é que antibióticos são tomados aleatoriamente, levando muitas vezes ao surgimento de grupos resistentes a esses medicamentos. Nos hospitais públicos, são adotados, principalmente nas UTIs, são adotados padronização dentro dos parcos e recursos. Sendo o paciente resistente a determinados medicamentos, vai a óbito. Ou seja, enquanto eu estou falando aqui, com certeza, várias pessoas estão morrendo por causa disso. Sem ter acesso ao medicamento, é claro, sem poder entrar na justiça. O não ingresso das normas sanitárias, o não cumprimento das normas sanitárias se acentua no serviço público, estaduais e municipais, com a ausência de profissionais habilitados. Temos, então, toneladas de medicamentos, a gente vê isso todo dia na imprensa, sendo jogados no lixo, toda sorte de desvio.
Outra situação que preocupa é o desprezo pela regra da economicidade na aplicação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas por governos estaduais, que em muitos casos optam por drogas mais caras. Casos recentes foram observados na Secretaria de Saúde de São Paulo, na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, fazendo com que o próprio sistema pagasse, fosse onerado em dezenas e dezenas de bilhões de reais. Isso no ano. Uma das razões para essa situação quase caótica é o superfaturamento, e eu queria um pouco de atenção para isso, é o superfaturamento nas tabelas de preço praticadas pelos laboratórios, seja no varejo, seja nas licitações públicas. Por influência da indústria, temos um preço de fabricantes definido de lei, a partir do qual se forma o mercado, Lei 10.742 de 2003 e Resolução CMED número 2. Esse preço não é real, ultrapassa 50% do preço, de fato, utilizado entre a indústria e o varejo. A indústria mantém uma tabela cheia, com respaldo legal, e para conseguir formar e manter mercado se vale de descontos, que são retirados de acordo com a conveniência. Desse modo, o preço que chega ao consumidor é o preço de tabela cheia, o mesmo que é utilizado nas licitações e nos relatórios e prestações de contas. Eu queria fazer um breve comentário sobre esse título. Existe uma norma que trata da margem máxima de comercialização do medicamento. Existem publicações feitas pelo comércio farmacêutico, e essa norma fala do preço de fábrica, que é o preço do fabricante, e o preço máximo ao consumidor. Só para você ter uma ideia, todos os medicamentos genéricos hoje sofrem desconto de 50%. Ou seja, as farmácias de drogaria compram com desconto de 50%. Todos esses medicamentos. Significa que, por exemplo, que o medicamento que está nessa lista oficial, que custa R$10 e deveria custar no máximo R$14 ao consumidor, ele custa, na realidade, R$5 e deveria o consumidor pagar apenas 7. Ou seja, está se pagando o dobro disso aí. E isso é aproveitado, inclusive, nas compras emergenciais, nas licitações, se haja não com muita boa intenção. Se fossem fiscalizadas as notas fiscais emitidas pela indústria, comparando-as com as notas fiscais emitidas nos balcões, apenas com este ato teríamos a ampliação de 50% da oferta de medicamento, haja vista que as licitações seriam feitas com preços reais e o usuário de medicamentos e o governo compraria pelo preço livre do superfaturamento. Também não faz sentido ser o mercado farmacêutico ele próprio a fazer e publicar a tabela oficial de preços dos medicamentos no Brasil, sendo o governo apenas comunicado sobre os preços praticados. É por isso que é muito comum, diante de denúncias de irregularidade, ou seja, violação das regras para praticar o aumento, a indústria argumentar que houve erro na publicação da lista de preços e o assunto ser esquecido. O governo precisa assumir essa responsabilidade e publicar os preços em diário oficial, mensalmente, listados por princípio ativo e forma farmacêutica. Assim, acabaria um pouco com o cartel que aí existe. Outro fator que influencia para que os altos preços dos medicamentos é a dificuldade de acesso. Outro fator que influencia para os altos preços dos medicamentos e a dificuldade de acesso é a adoção de normas e regulamentações que ferem a hierarquia das leis. Citamos, por exemplo, o artigo 57 da Lei 9787, que é a lei criou genérico, que foi modificado pelo decreto 3181, artigos 3º e 5º. Ora, numa audiência pública no Senado, essa sugestão foi solicitada, foi mostrada e foi comprovada isso, mas até agora ninguém tomou nenhuma atitude de modificar essa regra. Outra, também a resolução da Anvisa 1102 de 2001, ela permite a maquiagem, ou seja, ela possibilita a maquiagem nos preços dos medicamentos. Posso citar um exemplo. Essa resolução ela trata de modificação de forma, de concentração, de novo produto. Por exemplo, a Ritalina, 10 miligramas, 30 comprimidos, que é conhecido como a famosa droga da obediência, que misteriosamente, em pouco tempo, subiu mais de 1000% a prescrição desse medicamento. Quando esse produto foi bem antes de 99, se não me engano, a regulação dele. Em 2004, ele foi novamente registrado, com o nome Ritalina A, 20 miligramas, se não me engano, 30 comprimidos, e o preço 5, 6 vezes mais caro, ou seja, mais do que o produto original. Então, essas normas, essas resoluções, ela tem que ser bastante observada, porque é utilizado bastante esse princípio, né, para se aumentar preço, uma estratégia de mercado. Além disso, a Lei 6360/76 é frontalmente desrespeitada.
em seu artigo 5º, parágrafo 1º e 4º. O que é que diz, mais ou menos? Por exemplo, medicamentos que têm o princípio ativo diferente, ou seja, medicamento que tem nome fantasias iguais, não pode ter princípio ativo diferente. Então, isso está sendo feito assim, assustadoramente. Você liga a televisão, você vê produto A com vários nomes, ou seja, produtos com nome fantasia igual e princípio ativos diferentes. Isso é, inclusive, uma agressão à saúde das pessoas. Isso só é feito porque não tem uma fiscalização adequada. Essa estratégia faz surgir até súmulas, ou seja, essas normas, essas regulações, faz surgir até súmulas que desobrigam a necessidade de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospitais. Foi o que aconteceu com a antiga portaria do Ministério da Saúde, que desobriga a assistência farmacêutica em hospitais com menos de 200 leitos. Hoje, ela transformou-se numa súmula, a súmula 140 do Tribunal Federal de Recursos, utilizada até hoje pela rede privada, comprometendo toda a assistência farmacêutica a que a população tem direito e, principalmente, colocando em risco a saúde das pessoas. Outro ponto que foi brilhantemente abordado ontem é a questão das patentes, né? As patentes são outro fator que levam a distorções inaceitáveis. Temos medicamentos que, por exemplo, têm custo de produção de R$ 3,00 e o preço comercial chega a mais de R$ 1.000 uma ampola. É o caso do Pegilad Interferon. A legislação brasileira prevê concessão de licença para uso não comercial em casos de emergência nacional ou interesse público, é o artigo 71, Lei 9279/96. Os medicamentos de alto custo, todos esses medicamentos que nós estamos discutindo hoje, eles se enquadram nisso aí. Até precisa ter um pouco de ousadia, o governo brasileiro, para trabalhar em relação à Organização Mundial do Comércio, porque isso, olha, nós nos indignamos muito a ver com sequestro, né? A pessoa, os bandidos sequestram uma pessoa e cobram 10 milhões de dólares, mas, por exemplo, a lei de patentes, como ela existe hoje, é pior do que um crime como esse. Ela mata milhões de pessoas no mundo e ninguém faz nada. Eu acho que o governo, para manter uma harmonia, digamos, não faz muita coisa. Então, tem que ter uma ação governamental para discutir essa questão das patentes. É inadmissível que o metal mais precioso custe em torno de R$ 100 um grama. Como é que pode um medicamento desse, 1 miligrama, custar 15 mil, 20 mil reais? Então, é preciso que se tenha coragem de abordar esse tema e mostrar à população a necessidade dela cobrar dos dirigentes uma ação consistente em relação a isso. E, bem, se todos os pontos acima elencados fossem corrigidos e a lei fosse rigorosamente cumprida, pelo menos nesses pontos estaríamos gastando metade dos recursos com o dobro da oferta de medicamentos, não tenho dúvida. O mal da saúde no Brasil não reside no fato de que uma parcela da população sofre de males que necessitam de tratamento caros e raros. O erro encontra-se, no entanto, no fato de que não temos uma política de medicamentos que garanta nem mesmo os tratamentos básicos, inviabilizando também esse alto custo. Também não temos um mercado livre e concorrencial. Hoje, haja visto que a indústria de medicamentos dita os preços, o mercado, as regras, mudando-as de modo a influenciar na elaboração de portarias e normas que favorecem ao lucro, jamais ao usuário de medicamento. Temos um sistema desordenado e ineficaz, com a perda rotineira de remédios em depósitos públicos, fato que agrava a situação de milhões de brasileiros e brasileiras que permanecem à margem da assistência farmacêutica em nosso país. Nós do IDU não aceitamos que qualquer ser humano seja excluído do coletivo, apenas porque tem doenças raras com tratamentos raros. Esses fazem também parte do sistema de saúde, e excluí-los seria uma nova forma de genocídio, onde há suspeitas de lobby e favorecimento, há que se aplicar o rigor da lei para coibi-los e não punir aos pacientes. Era só, e agradecer a oportunidade.